Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula de matemática, desta vez com o tema razões, aqui na nossa unidade 2, que está dividida em 5 tópicos de conteúdo. Nesta videoaula, nós vamos começar com este primeiro, que é o tópico 2.1, proporção direta e sua regra de 3. Vamos começar o nosso estudo com o conceito de proporções a partir dessa figura aqui, uma foto da maquete de um modelo do coração de uma baleia azul em proporção às pessoas. E aí tem algumas pessoas aqui, a gente conhece o tamanho das pessoas, né? O tamanho dos nossos corpos, ali em torno de 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, em torno disso daí. E quando essas pessoas estão aqui pousando ao lado, em frente, dentro de uma maquete de um coração de uma baleia, a gente tem a ideia de proporção. Grande, hein? Né? Então, assim, em relação, essa expressão vai aparecer bastante, em relação ao coração de uma baleia azul, o ser humano aqui é muito pequeno, né? Ele é bem menor que o coração da baleia. Imagine a baleia como um todo. Então, essa ideia que está incutida aqui no conceito de proporção na matemática. Quando nós temos dois elementos, pelo menos dois elementos, no caso aqui, pessoas, né, seres humanos e coração da baleia, e aí eu comparo um em relação ao outro. Então, se eu tiver a ideia de quantas vezes uma baleia é maior do que uma pessoa, eu estou aqui pensando na ideia de proporção. E aí temos um outro exemplo aqui na natureza, né? Dentre tantos, gente, tantos e tantos e tantos exemplos do nosso cotidiano, da natureza, em que está presente o conceito de proporções, de proporção. Aqui temos uma formiga, um inseto carregando uma folha, onde tem outro inseto. Dando uma ideia aí pra gente do poder, da força da formiga, que consegue erguer, segundo as pesquisas e os estudos nesse âmbito de estudos das formigas, dos insetos, que há algumas espécies, como essa que inclusive consegue fazer isso de cabeça para baixo, sustentar uma massa muito superior à massa do próprio corpo. Nesse caso aqui é uma foto que inclusive foi premiada, de uma espécie de formiga que consegue, gente, erguer, sustentar, carregar até 100 vezes o valor da massa do próprio corpo. Sim, eu estou passada com essa informação, porque isso é uma proporção muito, muito expressiva, muito grande, que o ser humano não consegue contemplar, observar, porque a gente não tem esse poder que a formiga tem, que a gente mede aí em termos do conceito de proporção. Então a gente não consegue fazer isso, muito embora a gente tente. Olha aí, gente, olha que belezinha, né? O ser humano ali se inspirando, né, nesse processo de exercer força para erguer objetos com uma massa grande, mas não adianta. Não adianta, porque o ser humano não consegue exercer força na mesma proporção dessa espécie de formiga. Então a ideia aqui não é a gente focar no valor exato, no valor específico que o ser humano ou a formiga consegue erguer, mas na proporção entre este valor e a massa do próprio corpo. Essa é a ideia que está aqui incutida no conceito de proporção. E esse conceito, gente, ele está muito presente no dia a dia, na tecnologia e na relação entre objetos, como é o caso aqui. Nós temos uma família ali calmamente sentada no sofá, esperando ali a transmissão da TV para assistir a TV. E essa TV tem um tamanho. E existe uma distância aqui entre a TV e os olhos das pessoas, né, que estão ali no sofá. Então existe uma proporção entre o tamanho da TV e a distância que esse aparelho tem que estar do sofá, do lugar ali onde as pessoas vão assistir, de onde elas vão assistir a TV. E essa ideia de proporção, ela foi verificada aqui, gente. Olha isso. Genial. Esse homem criou um cinema particular,
utilizando apenas uma caixa e um celular. Aí a criatura, né, o ser humano sempre muito criativo, montou aqui uma caixa de papelão, que tem um buraco aqui, que a ideia é a pessoa deitar na cama e colocar a caixa sobre si. E aí tem um buraquinho aqui, onde a pessoa coloca o celular, e aí o celular libera o filme lá no celular, e aí você tem a experiência de cinema. Por quê? Porque apesar do celular ter uma tela pequena, os seus olhos vão estar ali no escuro, né? Possibilitado pela caixa de papelão, e numa posição muito próxima à da tela do celular. Então a ideia aqui não é o tamanho da tela em si, né? O tamanho da tela do televisor, o tamanho da tela do celular, mas a relação, gente, lembra, essa palavrinha sempre presente. A relação entre um e outro. Então a relação entre o tamanho da tela e a distância aos olhos. A ideia de proporção, uma relação, uma comparação. Eu estou relacionando um elemento a outro. E essa ideia de relacionar um elemento a outro também permite o conceito de desproporção, que também é muito presente aí no nosso dia a dia. Olha isso aqui, gente. Um espaço ali, né, entre duas paredes. E aí a pessoa pensou, nossa, que belezinha de espaço, vou colocar um sofá ali. Só que o sofá não cabe naquele espaço, porque a proporção entre o tamanho do sofá e esse espaço aqui, esse comprimento, não é adequada, não é suficiente. Então aqui a gente tem uma desproporção, assim como aqui. Olha isso, gente, olha isso. Um sofá com esse monte de almofadas. Se a função desse sofá for sentar com conforto ali, com as almofadas, certamente esse sofá não vai exercer essa função, porque existe uma total desproporção aqui entre o número de almofadas e o tamanho do sofá. Então a ideia aí de desproporção sendo verificada aí em algumas situações que mostram pra gente como a proporção é fundamental, gente, no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha isso aí. Eita, nós, né? As crianças ganharam uma mochila da prefeitura de um município, e o tamanho da mochila totalmente desproporcional ao tamanho da criança. Gente, olha isso aqui, né? Ou vocês acham que isso não tem problema nenhum, né? Será que tem algum problema, né? Ser desproporcional? Tem problema o sofá ficar daquele jeito, né? As almofadas? Tem muito problema, né, gente? Essa é como se fosse uma lei, né? Uma ideia que precisa ser obedecida, que precisa ser verificada no nosso dia a dia, nas mais diversas situações. A ideia de proporção, o conceito de proporção. E olha isso aqui, gente. Em outro lugar, outro governo aí forneceu máscaras durante a pandemia da Covid-19. E olha isso aí, as máscaras totalmente desproporcionais, mas nada que a criatividade do ser humano não dê um jeito, né? Não cria uma função lá para aquele objeto que está desproporcional. Olha que maravilha, né? O ser humano aí criando as funções, dando uma utilidade para os objetos. E aqui o exagero, né, gente? A ideia do exagero sempre presente no humor. Essa máscara é muito boa, realmente ela é muito boa, hein? Dá até para tirar um cochilo nela, né? Ela virando aqui uma rede. É claro que a brincadeira aqui é justamente a ideia do exagero, para exagerar aquilo que já está exagerado, ou seja, que está desproporcional. Olha isso aqui, gente, voltando à mochilinha, né? Então, o ensino fundamental, você tem a mochilinha, e aí quando você for para a universidade, você tem que manter a proporção, ou melhor, a desproporção, né? Então, se essa criancinha tá aqui com essas mochilas praticamente do tamanho do corpo delas, então quando essa criança for para a universidade, ela teria que ter uma mochila desse tamanho, né? Maravilha, aí a ideia de proporção sendo utilizada no humor. Mas olha que interessante, né? Essa figura, ela está totalmente desproporcional. Tem alguma coisa errada aqui, a gente sabe que tem. Essa figura está distorcida, porque na verdade essa imagem deveria ser essa daqui. Olha lá, gente.
A gente tem aqueles recursos em editor de texto, né? Quando a gente mexe com imagem, aí aparece aquele quadradinho que a gente estica para cá, estica para cima, deixa a figura mais exprimida ou mais esticada, e assim a gente vai mexendo na proporção, deixando as dimensões da imagem desproporcionais, né? Então aqui eu tenho o comprimento desproporcional à largura, porque o adequado, o original é esse aqui, né? Então a ideia de desproporção, quando a gente brinca aí com as fotos, faz edição de foto, de imagem, coloca foto no texto, etc, etc, no slide, né? Como é o caso aqui. E aí a gente tem a famigerada operação da matemática, chamada de regra de 3, que utilizamos justamente para manusear e mobilizar o conceito de proporção. Olha aí, gente, Matheus rodando no Enem, dizendo que a regra de 3 está se preparando para ser usada até para escrever o nome no Enem de 2019, a brincadeira aí, né? Por que essa brincadeira? Porque a regra de 3 é muito utilizada, né? Prova de concurso, prova do Enem, lá estará numa prova de matemática sempre a ideia de proporção, e quando há um problema, uma situação problema, em que há o conceito de proporção, há essa relação entre elementos, que é uma relação de proporção, lá estará uma possibilidade de você resolver com regra de 3. Então vamos recapitular aí esse mecanismo da regra de 3 na matemática. Para tanto, vamos voltar no contexto lá da formiguinha que carrega 100 vezes o valor da própria massa. A proposta aqui é pensar que esses 500 miligramas é a massa máxima que essa formiga consegue sustentar. Então vamos supor, né, a gente parte de uma suposição apenas para efeito aqui de fixação, né, desse mecanismo, que essa é a massa máxima. Então essa formiga, ela consegue erguer, supostamente, no máximo 500 miligramas. E os estudos lá, como eu já coloquei, nos revelam que essa espécie de formiga consegue erguer 100 vezes o valor da própria massa. Então nós temos dois valores aqui conhecidos, né? Dois valores informados. O valor de massa que a formiga consegue carregar, e a proporção, né, o fator de proporção entre essa massa e a massa do próprio corpo dela. E aí vem um terceiro elemento, né, um terceiro valor aí que a gente quer descobrir. Qual a massa da formiga? Gente, tá meio na cara, né? Se eu tenho que a massa que ela consegue erguer é 500 miligramas, e eu sei, porque foi informado, que ela consegue erguer 100 vezes o valor da própria massa, então a ideia é quem vezes 100, ou 100 vezes quem, resulta em 500. Tá na cara, né, gente? A resposta é 5 miligramas. Então, se eu parto do pressuposto de que essa massa é a massa máxima que essa formiga consegue erguer, e eu sabendo que ela consegue erguer 100 vezes o valor da própria massa, logo a massa dela é 5. Então, se ela tem uma massa de 5 miligramas, ela consegue erguer 100 vezes o valor da própria massa, que no caso aqui supostamente seria o 500 miligramas. E em qualquer situação em que está envolvido o conceito de proporção, está envolvido também o conceito de razão, que será uma razão na matemática. Para entender isso, vamos voltar ao nosso contexto lá da formiga, que carrega uma massa muito superior à do próprio corpo. Vamos colocar como suposição aqui que esses 500 miligramas são a massa máxima que essa formiga consegue suportar, carregar, sustentar. Então vamos imaginar, vamos supor que essa formiga consegue carregar no máximo 500 miligramas. E aí nós temos aquela informação de que essa espécie de formiga consegue sustentar 100 vezes a própria massa, né? Uma massa que é 100 vezes superior à massa do próprio corpo.
Então, esse aqui é o fator de proporção, é a proporção entre a massa que ela consegue carregar e a massa do próprio corpo. E a gente tem essa pergunta: se a gente coloca como suposição que essa é a massa máxima que ela consegue carregar, então qual que seria a massa dessa formiga? Muito simples, né, gente? Então, supondo que ela consiga carregar no máximo 500 miligramas e que esse máximo, nós já sabemos, tem uma proporção aí de 100, ou seja, 100 vezes o valor da própria massa, então cabe esse raciocínio aqui. 100 vezes o valor da massa dessa formiga, a massa do corpo dela, que eu não sei, coloquei aqui o ponto de interrogação, vai dar igual a 500. Ora, tá muito na cara, né, gente? 100 vezes um valor de massa que eu desconheço sendo igual a 500, então eu tenho que essa massa é 5 miligramas. Então, se essa formiga tem uma massa corporal de 5 miligramas e ela consegue erguer 100 vezes o valor do próprio corpo, então temos aí o 500 miligramas desse corpo aqui que ela está sustentando. Essa ideia, gente, que está incutida aqui, né, nessa escrita matemática, pode ser colocada também dessa maneira. O que é isso aqui, né? O que é o 100? O 100, como nós já vimos, é o fator de proporção, é a proporção entre a massa que ela consegue suportar e a massa da própria formiga, que eu estou representando aqui com a letra F. Então, aqui é a massa a ser carregada pela formiga e aqui a massa da formiga, a massa do próprio corpo da formiga. Então, a relação entre a massa desse corpo, que eu estou representando como M, e a massa do corpo da formiga, que eu estou representando como F, me dá esse nome, esse número 100, que é o fator de proporção. Então, quando eu divido a massa do corpo que a formiga consegue carregar pela massa da própria formiga, eu tenho 100, porque essa foi a informação dada. 100 vezes o valor da massa do próprio corpo. Então, isso aqui, gente, é uma razão. Essa é a ideia de razão. Então, eu tenho a razão entre a massa do corpo carregado e a massa da própria formiga. A razão entre a massa do corpo carregado, que é 500, e a massa da formiga, que eu estou chamando de F, porque a princípio eu desconhecia, é a ideia da razão entre um elemento e outro, né? Eu tenho uma grandeza aqui, que é a massa do corpo a ser carregado, e outra grandeza, que é a massa da formiga. A razão entre uma massa e a outra é uma fração, é uma divisão. Então, essa ideia de razão, que está de alguma maneira representada aqui, a gente só está escrevendo de outra maneira, é a ideia de você dividir o valor de um número pelo outro. Então, quando eu divido o valor de um número pelo outro, eu tenho 100, que é aquele fator de proporção que tinha sido informado para a gente. Aí eu consigo descobrir, né, esse ponto de interrogação aqui, que seria a minha incógnita, que eu chamei de F, a massa da formiga. Então, a ideia é 500 dividido por quem totaliza 100, que é o fator de proporção, aquele 5, né? Então, a massa da formiga é 5 miligramas, se eu estou aceitando que, supondo que esse valor é a massa máxima que ela suporta. E esse valor 100, o fator de proporção, já tinha sido informado. Então, tá aqui, gente. Essa é a ideia de razão. É você ter um número, uma grandeza, né, um elemento aí que você quer comparar com outro, e aí você faz um sobre o outro, né? A sobre B, eu estou colocando aqui genericamente com a letra A e a letra B, é a ideia de uma razão entre o número A e o número B. Eu coloco número A e número B porque são letras representando números, né? Então, a razão entre A e B, ou o fator de proporção entre A e B, é um número que eu obtenho, no caso aqui do nosso exemplo 100, que eu obtenho como? Dividindo a primeira grandeza que eu quero comparar pela segunda. Então, A sobre B é uma razão entre A e B que vai ser igual a um valor, e esse valor eu chamo de fator de proporção, no caso aqui da formiga 100, porque ela carrega 100 vezes o valor da própria massa. Essa é a ideia, gente. Sempre que eu tenho a ideia de proporção entre uma coisa e outra, uma proporção entre A e B, eu faço A dividido por B.
aqui, como está nessa primeira linha aqui da nossa equação. E aí, quando eu faço A sobre B, eu tenho a ideia do fator de proporção, né? Tudo parte da ideia de razão, que é a ideia de dividir, né? A ideia de divisão entre um valor e outro. Então, eu tenho a famigerada regra de 3, que é aquela forma de operar com números que guardam entre si uma proporção, e sempre que eu quero descobrir um valor, que geralmente o pessoal chama de x, né? Então a gente começa aí falando da regra de 3 com essa postagem aqui do Matheus rodando no Enem, uma personagem aqui da Marvel, representando aí a regra de 3, se preparando para ser usada até para escrever o nome no Enem 2019, né? Por que essa brincadeira aqui? Porque, gente, onde quer que houver uma prova de matemática, prova do Enem, concurso público, não importa. Lá estará o conceito de proporção, e essas provas sempre tem problemas, questões que podem ser resolvidas com a regra de 3, né? Então é muito comum as pessoas utilizarem a regra de 3 nas provas de matemática, por isso a brincadeira aí, né? Ela está sempre sendo usada no Enem e em outras provas. Por quê? Porque falar de matemática é falar de proporção. Quando a gente está estabelecendo relações ou verificando relações entre números, essas relações são expressas, em geral, por proporção e, portanto, permitem a resolução do determinado problema, questão, pela regra de 3. Então, vamos recapitular aí a ideia da regra de 3 com essa pergunta aqui, né? De novo, a nossa formiga aí, super poderosa, que carrega 100 vezes o valor do próprio corpo, e a gente comparando isso com o ser humano. Então, se um ser humano tivesse essa mesma capacidade das formigas, ou seja, se o ser humano observasse aquela mesma proporção que a gente estudou, que massa esse ser humano poderia carregar? Então, por exemplo, essa simpática senhora esportista aqui, que cuida do corpo, pudesse carregar uma massa que tivesse a mesma proporção com o seu próprio corpo, que é aquela proporção que a formiga obedece. Qual que seria a massa, então, que essa senhora ou essa pessoa genérica poderia carregar, né? Então, como que a gente vai descobrir isso? Usando os dados da formiga. Então, se eu estou estabelecendo uma comparação entre a capacidade de um ser humano de erguer uma massa, de carregar uma massa, com a mesma capacidade da formiga, esses são os meus dois elementos aí de comparação, formiga e ser humano. Então, se eu tenho dados sobre a formiga, logo eu posso utilizar esses dados para descobrir aquilo que se quer agora sobre o ser humano. Então, vamos ver como. Geralmente, aprendemos na escola a montar uma estrutura para fazer a continha lá com a regra de 3, que começa assim. A gente coloca aqui numa coluna à esquerda um dos elementos, uma das grandezas que a gente vai tratar na operação, e à direita a outra grandeza. Então, a primeira grandeza aqui seria a massa que a pessoa ou a formiga consegue erguer, e à direita a massa do próprio corpo, da pessoa ou da formiga. Então, começamos aqui com a primeira linha, formiga. A formiga consegue erguer uma massa de 500 miligramas, e a massa do próprio corpo dela, se a gente aceitou que essa é a massa máxima que ela consegue erguer, seria então 5 miligramas, como já vimos anteriormente. E aí na próxima linha a gente coloca a pessoa. Aí eu quero descobrir qual que seria a massa que essa pessoa conseguiria erguer se ela obedecesse aquele fator de proporção lá da formiga. Então eu tenho a massa do próprio corpo da pessoa, imaginando aí uma pessoa com 80 quilos, e aí eu teria que responder, encontrar essa resposta aí. Então, uma pessoa de 80 quilos de massa, 80 quilogramas, ergueria que massa se ela seguisse aquela mesma proporção entre massa erguida e massa do próprio corpo, que é obedecida lá pela formiga. Então, como que a gente aprende a resolver isso lá na escola, né? Aquela
famosa multiplicação em x. Uma vez montada essa estrutura aqui, a gente multiplica esse número por esse por esse, né? Então, começando aqui pela incógnita, ficaria o 5 vezes P. P aqui seria a massa que uma pessoa conseguiria erguer se ela obedece à proporção da formiga. E aí eu coloco igualdade e a multiplicação entre esse número e esse, né? Então, a ideia é 500 miligramas está para 5 miligramas, assim como P, geralmente as pessoas usam X, está para 80. Então, 500 está para 5, assim como P está para 80. Aí multiplica em X, fica 5 vezes P é 5P, e 500 vezes 80, 500 vezes 80. E a gente vai operando aí, vai resolvendo conforme pode, né? Então, 500 vezes 80 dá 40 mil, e o 5P eu mantenho aqui, né? Aí vem aquela ideia de simplificar, né? Então, eu quero descobrir P, eu não quero descobrir 5P, eu quero descobrir P. Só que esse 5 está aqui do lado do P, ele está multiplicando o P, então ele está me atrapalhando, e eu preciso desaparecer com esse 5 daqui, porque eu quero descobrir P, não 5P. Mas eu não posso simplesmente sumir com o número. Então, o que a gente faz? A gente faz a operação inversa da multiplicação aqui, que é a divisão. Se eu divido esse número aqui, esse termo, por 5, então eu faço 5 sobre 5, vai dar 1, então 1 vezes P é P, né? É a ideia de corta. 5 dividido por 5 dá 1, 1P é o próprio P. Só que eu não posso fazer isso desse lado apenas, eu tenho que fazer do outro lado também para que a igualdade se mantenha como igualdade, né? Aquela ideia do equilíbrio da equação, tudo que acontece aqui tem que acontecer aqui, se você fizer algo a mais que não aparece ali, né? Como foi o caso de dividir por 5, para que a igualdade se mantenha íntegra, né? Então, se eu dividir por 5 aqui para fazer essa simplificação, eu tenho que dividir por 5 aqui também. Então, fica 40 mil dividido por 5 dá 8 mil, 5 dividido por 5, ou corta, né? O 5 corta com 5, vai dar 1. Então, fica 1P é igual a 8 mil quilogramas, portanto, P é igual a 8 mil quilogramas. 1P é igual a P, né? Então, achei aqui o valor de P, que é a massa que uma pessoa que segue aquele fator de proporção da formiga conseguiria erguer, né? Mas isso não é possível. Uma pessoa de 80 quilos não vai conseguir erguer sozinha 8 mil quilogramas, porque não obedece aquele fator de proporção entre massa erguida e massa do próprio corpo, né? No sentido da proporção, as formigas são mais poderosas que a gente aí no quesito erguer massas. E só que eu tenho uma proposta nova aí para a gente ressignificar essa operação toda aqui para fazer a famigerada regra de 3. Que é começar, gente, com o raciocínio de razão que a gente viu aí em alguns instantes anteriores. A ideia é a seguinte: eu estou comparando a massa que uma pessoa de 80 quilogramas consegue erguer em relação à massa que uma formiga consegue erguer, né? Então, eu tenho massa erguida está para massa do próprio corpo, assim como massa erguida está para a massa do próprio corpo. Primeiro para a formiga, depois para a pessoa. Então, lembra que aquela ideia de razão é sempre você comparar um elemento com o outro, né? Fazendo uma fração. Então, a ideia é essa. Se eu quero descobrir a massa da pessoa, eu começo aqui com a minha incógnita, né? As pessoas costumam usar X, eu estou usando a letra P. Então, P está para 80, e aí eu monto assim uma fração, P está para 80, assim como 500 está para 5, né? Em vez de montar tudo isso daqui, eu já vou para a fração direto que me interessa, a razão, porque eu estou comparando este elemento aqui, nesta grandeza, massa erguida, com a massa do próprio corpo. Então, massa erguida, a razão entre a massa erguida e a massa do próprio corpo está para massa erguida, massa do próprio corpo. O primeiro para a pessoa e o segundo para a formiga. Tá aí a montagem, já expressei na forma de razões a nossa proporção, né? Pensando, mais uma vez, repito,
que numa situação hipotética em que uma pessoa conseguisse erguer uma massa na mesma proporção obedecida lá pela formiga entre massa erguida e massa do próprio corpo. Então tá aí, P está para 80, P está para 80, assim como 500 está para 5, assim como 500 está para 5. E aí qual que é a ideia? O P, mais uma vez, não está sozinho, eu quero descobrir essa incógnita, mas essa incógnita está com 80 aqui, né? Está dividindo 80. Eu não quero saber P sobre 80, eu quero saber P. Então, se está dividindo por 80, a ideia seria esse raciocínio aqui, mas eu posso ir direto ao ponto. No fim das contas, o que aconteceu? Aquele 5 que cortou com 5, né? Estava 5 multiplicando, e aí apareceu um 5 dividindo aqui do outro lado. Então, a gente pode seguir o mesmo raciocínio. Mantém o P aqui, né? Mantém os números que estão lá, 500 sobre 5. E esse 80, como está dividindo, é a ideia do passa multiplicando. Mas não é que ele passa multiplicando, né? É que acontece essa operação aqui, esse raciocínio. Eu quero simplificar aqui o valor que está com a incógnita, então eu faço a operação inversa. Nesse caso, eu tenho uma divisão, né? Está dividido por 80 nessa montagem aqui. Então, a ideia é que a operação inversa da divisão apareça aqui do outro lado, assim como uma operação inversa apareceu desse lado aqui, né? Então, esse 80 que está dividindo aparece do outro lado, multiplicando. Pronto, aí eu tenho 500 sobre 5 vezes 80, ou 500 vezes 80 sobre 5, faço isso na cabeça ou na calculadora, e aí eu obtenho P igual a 8.000, né? Então, a ideia, em vez de fazer toda essa geringonça aqui, vai ao que interessa, e aí você consegue fazer fazendo uma operação mais curta, encontrar a resposta que você precisa. Sempre a ideia aí é começar pela razão. Uma grandeza está para outra, para um elemento, que no caso aqui é a pessoa, assim como, igualdade, aquela primeira grandeza está para a outra, para o outro elemento aqui, a formiga. Pessoa de um lado, formiga do outro, sempre mantendo a mesma ordem, né? Massa erguida pela massa do próprio corpo, massa erguida pela massa do próprio corpo. De um lado a pessoa, de outro lado a formiga, tá aí. Vamos perceber que essa montagem inicial aqui, com aquela ideia, este está para este, assim como este está para esse, olha lá, na forma de razão, este está para esse, assim como esse está para esse. Também pode ser aplicada dessa maneira. Olha como o raciocínio se mantém. Este está para este, ou seja, massa erguida pela pessoa está para massa erguida pela formiga, assim como este está para este. Massa do próprio corpo da pessoa está para a massa do próprio corpo da formiga. Desta vez, qual foi a montagem aqui que equivale a essa, né? Porque a proporção se mantém. Desta vez a montagem foi massa erguida de um lado, à esquerda, massa do próprio corpo do outro lado, à direita. Em cima a pessoa, embaixo a formiga. Enquanto aqui eu mantive a pessoa do lado esquerdo e a formiga do lado direito, mas perceba que na hora de fazer essa inversão aqui, com aquela ideia de multiplicar em x ou passar com a operação inversa para o outro lado, se mantém, né? Na hora que você for resolver essa daqui, né? O 500 está dividindo, passaria multiplicando, então a gente teria essa mesma estrutura, 80 vezes 500 sobre 5. Percebam? É a mesma situação, apenas a primeira montagem foi diferente. O que não pode acontecer é isso aqui, por exemplo. Eu fazer este está para este, né? P está para 80, assim como este está para esse. Percebe que o mouse aqui ele foi no sentido contrário, né? P está para 80, aqui da esquerda para a direita, de um lado, mas do outro lado coloquei da direita para a esquerda, né? Eu comecei com a massa do próprio corpo e fui para a massa erguida. Então, eu não posso colocar massa erguida
sobre massa do próprio corpo e do outro lado colocar o contrário, massa do próprio corpo sobre massa erguida. Então, nesse caso, eu não sigo o mesmo raciocínio, a mesma lógica de proporção. Ou o contrário, né? Colocar assim, este está para esse, quer dizer, primeiro a pessoa, depois a formiga, aqui à esquerda, e do outro lado eu inverto. Primeiro a formiga, depois a pessoa, percebem? Então, essa montagem e essa estão incorretas, mas essas duas aqui são equivalentes. Então, você pode montar da forma como você quiser, na ordem que você quiser, desde que você mantenha a lógica da proporção. Este número é proporcional a este, assim como este é proporcional a este. Não pode fazer uma inversão aí de proporção, senão o resultado não vai sair correto. Essa foi a nossa aula do tópico 2.1, proporção direta e sua regra de 3, e a gente se encontra numa próxima. Até lá!